Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a presente sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 92ª sessão ordinária, em 30 de outubro de 2014, presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Jorge Braz, doutor Eduardo Moura e Edson Zanata, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Carlos Caiado, Guaraná, professor Washington César Maia, Márcio Garcia, Chiquinho Brazão, Raymond e Jorge Braz, 9, assume a presidência o senhor vereador Jorge Braz e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador César Maia, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h30. Aprovada a ata, passa ao grande expediente. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Senhora presidenta, vereadora Laura Carneiro, senhoras e senhores, senhora presidenta, eu venho a essa tribuna na presente data, inicialmente para manifestar um agradecimento ao senhor prefeito Eduardo Paes, tendo em vista a vasta programação que foi realizada pelo mesmo no último sábado, quando caminhamos por alguns pontos da Zona Oeste do Rio de Janeiro, visando sobretudo a questão do lançamento das obras na implantação das EDs, os Espaços de Desenvolvimento Infantil, vulgarmente conhecido como creches municipais. E eu me senti agraciado com o evento, tendo em vista que um dos locais onde a obra está em início é em minha comunidade. E além de ter sido o autor de uma indicação legislativa datada de 13 de dezembro do ano passado, para a implantação dessa ED em minha comunidade, assim como de outras duas, porque o bairro é muito extenso e, na verdade, nós tínhamos há alguns anos uma creche conveniada com a parceria da Secretaria Municipal de Educação na comunidade. Uma creche que não atendia 1/8 da necessidade de demanda que a comunidade efetivamente necessitava. Subsequentemente, uma outra creche conveniada num bairro vizinho foi extinta na Igreja Católica São José, em Vilheda. Um trabalho belíssimo que era efetuado pelo padre Rafael, mas que infelizmente depois de um longo lapso temporal não teve condição de continuar à frente daquela creche naquela comunidade. E isso acarretou não só para os moradores de Vilheda, de São José, um problema muito grave, porque não tinha mais um local adequado para que essas crianças tivessem todo aquele processo maternal. E esta creche conveniada desta comunidade foi transferida também
para uma escola particular fechada no bairro de Santa Margarida. Então, na verdade, Santa Margarida acabou tendo essas duas creches conveniadas, mantida uma por uma escola e a outra por uma entidade religiosa. Mas, na verdade, o nosso pleito era antigo na comunidade, porque os bairros limítrofes têm uma ou duas EDs implantadas, fazendo um trabalho em prol destas comunidades. Trabalho louvável, que é desempenhado com afinco pela Secretaria Municipal de Educação. E, no entanto, Santa Margarida, constituindo-se como o maior subbairro da Zona Oeste, não tinha e não tem, até o momento, uma ED oficializada da Secretaria Municipal de Educação. Então, num primeiro momento, eu pleiteei ao senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, com vistas à Secretaria Municipal de Educação, a implantação desta ED na Estrada do Encanamento, com a Rua Cipotânea e a Rua 8, com vistas a, de fato, edificarmos um equipamento saudável, um equipamento oficial, não que a gente desmereça a atitude das creches conveniadas, mas era inaceitável a existência de creches em comunidades muito menores, né, a população do que a comunidade de Santa Margarida. Então, a comunidade de Santa Margarida, finalmente, iniciam-se agora as duas primeiras creches e uma terceira que vem subsequentemente. E eu me sinto honrado porque elaborei e despachei pessoalmente com o prefeito Eduardo Paes, no sentido da implantação dessas 3 EDs, e o prefeito me deu o caminho das pedras junto à Secretaria Municipal de Educação, na questão do agilizamento, na questão de evitarmos as questões dos entraves burocráticos para que, tão logo efetivasse todo o processo, saíssemos logo para a licitação, e o que ora está em tramitação e efetivamente cumprido, tendo em vista que pelo menos as duas, a empresa que ganhou a licitação, já estão executando todo o trabalho de perfuração para as estruturas futuras da questão da ED. E eu contemplo, como sempre, isso, porque no nosso estado do Rio de Janeiro, o governo estadual se preocupou mais em construir estabelecimentos prisionais do que escola. E o processo de formação do caráter das pessoas é voltado à educação e não à privação da liberdade. Como tem aquele famoso ditado, né, educando a criança de hoje, não será necessário punir o homem de amanhã. Então, reitero ao que abordei inicialmente na minha fala. O sincero agradecimento ao senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, não só pela sua dedicação e empenhar-se pessoalmente junto à Secretaria de Educação na implantação dessas 3 EDs, 3 espaços de desenvolvimento infantil que serão implantados na comunidade de Santa Margarida, que era uma das poucas que ali não tinha, assim como outras nos bairros limítrofes, mas acima de tudo porque me sinto vitorioso, porque pelo menos estas 3 foram indicação deste humilde parlamentar, voltada à questão da conquista do bem-estar, né, de todas as comunidades como um todo. Muito obrigado, senhora presidenta. Agradeço a Vossa Excelência. E o próximo orador inscrito é o novo vereador Renato Cinco, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhora presidente, senhores e senhoras. Eu me inscrevi para comentar um pouco a audiência pública que nós vimos acontecer no plenário dessa casa há poucos minutos atrás. A audiência pública para a votação da LOA de 2015 com a Secretaria Municipal de Educação.
Senhor presidente, vereador Edson Zanata, eu estou até agora estarrecido. A secretária de Educação, sentada nessa tribuna, nessa mesa, falou com todas as letras que os professores nunca vão ganhar bem. Secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, comentando o salário dos profissionais de educação, reconheceu que os salários são baixos e complementou. E nunca vão ganhar bem. É interessante, vereador Zanata, como às vezes um ato falho de poucos segundos revela a essência de uma política governamental. Nós temos uma secretária de Educação que acredita no seu íntimo que os profissionais de educação nunca vão ganhar bem. Acredita no seu íntimo, senão, quando, por breves segundos, as suas defesas ficaram desarmadas, ela não teria dito essa frase. Então, não cabe nada além de fazer oposição a essa Secretaria de Educação. Qualquer um que defenda a educação pública no Rio de Janeiro tem que trabalhar para mudar a Secretaria de Educação. Claro que temos que mudar o prefeito também, mas isso daqui a 2 anos, a não ser que ele seja impeachmentado ou coisas do gênero. Até merece, né? Já tem só o fato de ter descontado dos professores que fizeram greve mais de 10% do salário a cada mês. Alguns profissionais da educação chegaram a ter mais de 90% do salário cortado. Isso, na minha opinião, isso é crime de responsabilidade. Desobedeceu o Estatuto do Servidor Público, que limita os descontos em 10%. O prefeito também poderia sofrer o impeachment, se essa fosse uma casa que realmente cumprisse o papel de fiscalizar o Executivo, por conta, né, do orçamento da educação. A Constituição estabelece claramente 25% da conta líquida do município tem que ir para a educação. 25%. Aí o prefeito, com a cumplicidade, porque quem comete crime tem cúmplice, não é isso? Então o prefeito, com a cumplicidade da secretária de Educação, burla as contas, mente, frauda. Para mim isso tudo é crime de responsabilidade. Inclui, né, para fingir que gastam 33,36% do orçamento da educação, com a educação, incluem 977 milhões de gastos previdenciários e o ganho líquido com o Fundeb, de 1,5 bilhão. Então, na verdade, o prefeito Eduardo Paes e sua cúmplice, a secretária de Educação, gastam 19,7% do orçamento municipal com a educação. Não cumpre a lei. Não cumpre a lei. Não cumpre a lei quando descontam 90% do salário dos profissionais de educação, não cumpre a lei quando gastam apenas 19,7% do orçamento com a manutenção e desenvolvimento do ensino. E digo mais, hoje, a Secretaria de Educação, o Tribunal de Contas do município, tinha que investigar isso. Utilizaram a máquina pública para organizar uma claque para a secretária de Educação. Mais de 23 carros oficiais da Secretaria de Educação estavam parados na porta da Câmara para transportar, não a secretária, que é mais do que justo, mas para transportar pessoas que ficaram sentadas aqui, caladas, apenas para aplaudir a secretária no final da audiência. Eu observei pessoas que não se inscreveram para falar, não responderam perguntas, não deram pareceres, não vieram cumprir nenhuma função pública. Vieram cumprir uma função
política de claque, né, bem alimentada, bem educada, com DAS bem altos, né, para aplaudir a secretária de Educação. E aí, veja só, senhor presidente, quase que eu chamei o seu auxílio como delegado de polícia, que eu fui lá fora registrar as placas. Fui lá, filmei todos os carros, e os motoristas vieram me agredir, me xingaram, me empurraram, ameaçaram assessores de dar tiro, vão te encher de tiro. Se comportaram como motoristas da máfia. Eu só posso achar que se comportaram assim porque são motoristas da máfia e sabiam que estavam cometendo uma ilegalidade. Por isso tentaram me impedir de gravar as placas dos automóveis, porque sabiam que estavam fazendo desvio do patrimônio público, desvio de recursos públicos para cumprir uma função política partidária, de vir aplaudir a secretária de Educação. E aí, claro, né? O mafioso, quando você tenta registrar a ação dele, qual é a reação? Exatamente a reação desses senhores que estavam aí fora. Tentaram me intimidar, tentaram me agredir e ameaçaram as pessoas que vieram me defender. Ou seja, hoje foi uma audiência pública muito esclarecedora, né? Sabemos que, mais uma vez, o orçamento da educação no Rio de Janeiro vai ficar abaixo do previsto. Sabemos que, mais uma vez, o prefeito vai cometer crime de responsabilidade, sem que essa casa faça nada a respeito, como boizinhos de presépio. Os vereadores vão baixar a cabeça, fingindo que não há uma ilegalidade. Descobrimos que a secretária de Educação acredita que os profissionais da educação nunca vão ganhar bem. Nunca vão ganhar bem. E descobrimos também, né, que a secretária de Educação organizou uma claque usando dinheiro público, né, e que a serviço da Secretaria de Educação tem pessoas que, ao verem o vereador exercendo a sua função de fiscalizar, agem como verdadeiros bandidos, vindo tentar intimidar e ameaçar o vereador. Realmente, eu não tenho nenhuma esperança de que a gente vá ter as reivindicações dos profissionais da educação, que nós tenhamos qualidade na escola pública brasileira, enquanto a nossa cidade for governada por pessoas que não têm nenhum compromisso com a população, que não têm nenhum compromisso com respeito às leis, e que aceitam, né, como motorista o leão de chácara capaz de agredir o vereador no exercício da sua função. Felizmente, eu acho que só cabe aos profissionais da educação, aos estudantes, aos pais e mães dos estudantes e à comunidade, a rua, a luta, novas greves. Podem ter certeza, virão lutas, greves, e vamos apoiar. Eu, vereador Brizola, e uma minoria de vereadores nessa casa, continuaremos apoiando as lutas justas dos profissionais da educação, continuaremos defendendo, né, o que Paulo Freire nos ensinou. A educação sozinha não transforma o país, mas não se transforma o país sem a educação pública de qualidade. Muito obrigado pela atenção de todos. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Leonel Brizola, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, parabenizar o vereador Renato Cinco pela beleza da explanação na audiência pública agora pela manhã. Audiência pública sobre a educação. E que, lógico, o tempo muito curto para que a gente possa aprofundar uma discussão e não ficar como se fosse uma espuma, porque os secretários vêm aqui diariamente nessas comissões do orçamento e eles desenham um Rio de Janeiro que não é o Rio de Janeiro da rua. Mas, às vezes, os pequenos detalhes, você sabe que é no pequeno detalhe que mora o diabo, presidente.
A secretária tem... Eu não sei se ela estava equivocada, e tomara que eu esteja pensando assim, que ela se equivocou numa fala, ou, sabe, estava num dia ruim. Ela me fala naquele microfone, está gravado, o vereador Renato Cinco, que não vai pagar salário no serviço público para professor, um bom salário. Ela relata que não vai pagar um bom salário aos profissionais de educação. Não há como, ela disse, ela nem discorreu, não tem como o orçamento. Não, ela foi categórica. Ou seja, o governo Eduardo Paes não vai pagar um salário decente aos profissionais da educação. Foi o que eu perguntei para ela. Um coordenador da Fundação Roberto Marinho ganha R$ 10.500, um professor ganha R$ 1.400. Um coordenador para dar reforço escolar através de uma televisão ganha R$ 10.000, acima de R$ 10.000. Um professor que estudou, prestou concurso, que se dedica, ganha R$ 1.400. E aí, o factoide do prefeito, né, que às vezes ele tem uns rompantes de dizer, olha, entrei na vida política por causa do Brizola. Mas que mentira, que mentira. Ele é filhote do César Maia, como o próprio César Maia cansou de erguer as mãos aqui dizendo que pariu. Tanto é que ele só cria factoide. É um factoide, porque, vamos lá, educação. É lógico que a gente vem aqui e eu quero dizer, eu elogio essa questão de construir escolas. Importantíssima a questão da construção de escolas. Mas não basta só construir escolas mais, não adianta mais. Me lembro até do Cabral, na primeira eleição do Cabral, a gente andando na rua, ia nas comunidades e tal, subia em alguns lugares, as pessoas, não, vou votar no Cabral porque ele vai fazer um monte de UPA 24 horas, não vai faltar emergência. E esse era o grande slogan do Cabral na primeira eleição dele, vou colocar os postos de saúde de 24 horas, e construiu centenas de UPAs de 24 horas. Resolveu a saúde? Resolveu? Não resolveu, e não resolveu por quê? E a mesma coisa na educação a gente encontra hoje. A gente tem que, de uma vez por todas, saber que tipo de política de Estado é a educação do município. Porque a Secretaria de Educação, uma hora ela inventa um programa de educação, Escola do Amanhã. Depois ela inventa o Ginásio Carioca. Depois ela inventa os JECs. Inventa Empresa Tamboro. Inventa uma outra empresa. Sabe, não há uma política de continuidade de um projeto único, claro, para a educação pública na cidade do Rio de Janeiro. Não há compromisso com a educação. Essa é a verdade. E aí, eu queria dar um recado bem claro para o prefeito Eduardo Paes, que está querendo ser candidato pelo PDT a governador e colocar o seu pupilo, Pedro Paulo, candidato a prefeito. Ele é assim, né? Ele não tem militância partidária. Talvez para ele a militância partidária seja só na hora da festa, para aplaudir. Não há a discussão política na base. Ele quer chegar no partido e sentar na janela. Não, só sento lá se eu for candidato. Não quer nem disputar uma prévia, como deveria ser num partido de esquerda. Né? Todo partido de esquerda não é que um partido de direita que se reúne num bar, na mesa de um restaurante e decide ali entre eles. Há uma profunda discussão entre a sua militância. Mas, infelizmente, o Brizola não está mais no PDT. Esse PDT que está aí é um simulacro do que foi. E tanto aí que está a prova que, sim, há crime eleitoral do prefeito Eduardo Paes nessa, vamos dizer, aliança com o PDT. Há crime eleitoral pelo tempo de televisão, porque nada justifica essa aliança dos trabalhistas com o lacerdismo do prefeito Eduardo Paes. Nada se justifica. Vamos por parte. Fundação Roberto Marinho. Mais de 50 milhões para a Fundação Roberto Marinho, para dar o segundo professor que o pobre nunca pôde pagar. Eu tenho certeza que a secretária pagou para os seus filhos um professor particular. Ela não botou numa telesala de telecurso, na época era 2º grau, que vinha pela televisãozinha, é o mesmo. É a mesma televisão, com outro nome, telesala.
coisa inadmissível. Quer dizer que o tempo integral é complementado por telesalas. A escola do Darcy era tempo integral, na verdade era escola completa, porque o aluno entrava às 7h30 da manhã, saía às 5h30 da tarde de banho tomado, 5 refeições. E vários outros professores. Agora não. Você entra às 7h30 e 2h30 da tarde, o aluno encerrou a aula. Quem é que pode parar o seu dia para as 2h30 da tarde? Exatamente agora, presidente. Vamos encerrar aqui que eu tenho que buscar meu filho na escola. Os trabalhadores que aqui estão na Câmara de Vereadores têm que encerrar o turno porque eu tenho que buscar meu filho na escola. Eu não tenho com quem deixar. Aqueles que não podem pagar. Como é que é isso? Então, há uma clara discriminação sobre a educação pública, a escola do povo. Há uma diferença gritante do que era. E por isso que eu digo que é um factoide ao nomear uma fábrica com o nome do nacionalista popular revolucionário Leonel Brizola, que é totalmente diferente do que a gente vê nessa cidade. Ou, como é que fica um viaduto de 6 pistas em cima do CIEP, em Magalhães Bastos? Ou a destruição da biblioteca em Santa Cruz e transformada em restaurante popular? Ou uma UPA, uma emergência ambulatorial de 24 horas dentro de um terreno de uma escola com crianças, expondo as crianças ao risco de saúde, ou de qualquer problema de saúde que seja de contágio, você está expondo as crianças ao risco. E o prefeito fez isso. E aí cria esse factoide de uma fábrica de escola, que começou com 270 e depois foi caindo ao longo do prazo. Hoje está em 68, 136 junto com EDs, que é diferente de uma construção de um ED para uma escola como moldes do CIEP. É outra questão, são outras construções. E elas juntam tudo no mesmo saco para confundir a cabeça do eleitor, para confundir o cidadão carioca, porque são projetos antagônicos. Elogio sim o prefeito pela iniciativa da fábrica de escola, governador Leonel Brizola. Temos que continuar, e aí fica, quem sabe, o próximo prefeito de fato assuma a responsabilidade de uma vez por todas pela educação, porque o prefeito, como bem o Renato Cinco falou, não aplica o mínimo constitucional da educação. Compromisso com a educação é compromisso orçamentário. No governo Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, aplicava-se 36%. 36% do orçamento em educação. Eu desafio o prefeito a promover políticas que cheguem a 29%, prefeito. Já vai ser um ganho. O dinheiro do Fundeb, que era para pagar o salário do professor, está sendo para construir museu da Rede Globo, para pagar telecurso 2º grau. Senhores sabiam que os alunos da Fundação Roberto Marinho não fazem a prova do IDEB? Não fazem a prova do IDEB. Não fazem a prova, inclusive, da prefeitura. Quem é que avalia esses alunos? Porque a gente está tratando aqui de dinheiro público. São mais de 50 milhões para a Fundação Roberto Marinho. E não tem avaliação. O senhor presidente sabe quem é que avalia esses meninos? A própria Fundação Roberto Marinho. É um escalabro. Aquele contrato que eu estava aqui, se você cada vez mais mexer, cada vez que você começa a puxar, olha, vai dar uma ficha corrida de crime contra o patrimônio público maior do que o Corcovado. É um absurdo. E maior absurdo ainda, é isso que a gente viu aqui hoje. Né? Uma claque da Secretaria Municipal de Educação, pagas, coitadas, a Fundação Roberto Marinho ganha 10 vezes mais do que vocês. 10 vezes mais. E não é nem 30 horas, hein? E comparando com o governo Darcy Ribeiro, um professor 16 horas ganhava 3 salários, muito obrigado. Senhor presidente, ganhava 3 salários mínimos e meio,
Mais de R$ 4.500, Antônio Sá, um professor de 16 horas no governo Leonel Brizola. Olha a distância de 83 para 2004. Hoje o professor ganha 1.400. Quem é que quer ser professor hoje em dia da escola pública? Ninguém quer ser mais professor. A mediocridade que vai se dar na nossa educação sai caro. Eu vi um monte de vereador, inclusive batendo palma para a secretária. Sinceramente, não consigo compreender se é para proteger lá o Eduardo Paes, vem aqui dizer, olha, fui lá defender, mas nunca usa o microfone para questionar nada. É só talvez o toma lá da cá da política, essa coisa espúria da política e dos partidos políticos. O toma lá da cá, você me dá aqui alguma coisa, eu voto em você, apoio você. E é nesse sentido, senhor presidente, que eu vou finalizar agora, mas é uma coisa que nos custa caro, e é para todos, pena que não há mais vereadores aqui, mas os poucos, Eduardo Moura, Renato Cinco, Vossa Excelência que está presidindo, eu fui processado pelo prefeito Eduardo Paes. Estou sendo processado pelo prefeito Eduardo Paes. Estou sendo processado pelo Pedro Paulo. E estou sendo processado pelo Carlos Lupe por subir essa tribuna e dizer que essa aliança conspurca o partido e diminui a imagem da cidade do Rio de Janeiro. E há, sim, uma clara evidência de crime eleitoral. Eu estou sendo processado. Colocaram uma mordaça na minha boca, impedindo de eu falar. Mas a justiça me deu vitória. Fui referendado e amparado pela justiça, na qual eu tenho o direito legítimo de denunciar essas práticas. Ganhei em primeira instância no Tribunal de Justiça. Eles recorreram, querem dinheiro, 50 mil, 60 mil. O Lupe foi mais econômico, pediu só 40, vamos dizer assim, que é um absurdo. Pedro Paulo pediu 60, Eduardo Paes 50 mil. Danos à imagem do prefeito. Se um prefeito toma tal atitude de processar pessoalmente um vereador, por ele se pronunciar na tribuna, aonde que está a democracia? Aonde está o respeito à democracia e principalmente ao poder legislativo? Aonde está esse respeito? É um absurdo, e ainda mais agora, quer criar esse factoide. Quer dizer, passa um viaduto de 6 pistas em cima do CIEP, destrói a biblioteca, transforma em restaurante popular, e na Cidade de Deus faz região administrativa, coloca a UPA dentro do CIEP, coloca a clínica da família dentro do terreno do CIEP, tomba o CIEP no papel, assina, e depois destomba na justiça. O que está escondendo o prefeito Paes por debaixo do pano? O que há por debaixo desse interesse todo? Inclusive, como eu vou repetir, na compra do PDT. Porque não há outra questão a não ser exatamente essa. Esse toma lá da cá da política. E que a justiça me deu vitória. E eu não vou calar a boca enquanto tiver o direito a esse microfone. Direito legítimo. Porque o que aconteceu comigo, Renato Cinco, pode acontecer com qualquer um aqui da oposição que tenha a audácia ou a coragem de denunciar as corrupções e as mazelas desse governo neolacerdista do Eduardo Paes. É um absurdo a falta de respeito ao poder legislativo e mais desrespeitoso ainda é o comportamento dos vereadores, lambe-botas do prefeito, que vem aqui só para aplaudir ou elogiá-lo, jamais questionam, só batem palmas. Muito obrigado, senhor presidente, não vou tomar mais o tempo, muito obrigado. A presidência consigna a presença do nobre, ilustre vereador Rogério Rocal no nosso plenário. O próximo orador inscrito é o ilustre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Bem, vamos trabalhar, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assessores, técnicos e funcionários, imprensa.
telespectadores da TV Câmara, cumprimento a todos e ao novo presidente, vereador Leonel Brizola. Eu gostaria de fazer um relato, que não é um relato meu, é o relato de Derek Bock, reitor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que diz que o governante que diz que não tem dinheiro para a educação é porque não sabe o preço da ignorância. Tony Blair, em seu livro Minha Vida da Inglaterra, vai além e afirma que o socialismo funciona quando nossos filhos vão à escola e encontram bons professores. Malala Yousafzai, estudante paquistanês de 16 anos, ecoou para o mundo seu grito de protesto. Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo. E recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Diante do pensamento humanitário desses pensadores, aqui no estado do Rio, se reedita o projeto idealizado por Brizola dos CIEPs, um programa destruído por uma coligação de centro-direita com apoio dos partidos de esquerda que derrotou Darcy Ribeiro nas eleições de 1986. Sigo o raciocínio que eu concordo, mas que é o raciocínio de Derek Bock, que ele afirma que um programa que foi destruído por uma coligação de centro-direita com apoio dos partidos de esquerda que derrotou Darcy Ribeiro nas eleições de 86. E agora, segundo o articulista, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, ao resgatar o projeto concebido por Darcy, revoluciona o modelo de educação do município ao colocar em prática a condução das escolas. A revolução quase surda de Eduardo Paes ao inaugurar a fábrica de escola do amanhã quebra os paradigmas de que os governos não têm dinheiro para universalizar o ensino de qualidade para crianças e adolescentes. Ele vai destinar 2,1 bilhões para a construção de 136 escolas até 2016, com ensino integral, contribuindo para alcançar o projeto das UPPs como políticas sociais com a implantação do campus educacional da Maré para atender a 10 mil crianças da comunidade. O projeto do município foi iniciado na gestão da ex-secretária Cláudia Costin. Exposto ao Fórum Mundial no Rio, era previsível que com a extinção da aprovação automática dos alunos do ensino do ensino básico, seriam necessários aulas de reforço de mudanças nos métodos pedagógicos. E o importante não era só ensinar a matéria, mas ensinar ao aluno e integrar a escola de qualidade com as famílias, através de conselhos comunitários de professores e mães de alunos. No seminário realizado no Rio de Janeiro, promovido pelo DI e pela Fundação Getúlio Vargas, sobre a aplicação dos recursos da Lei dos Royalties do Petróleo, que destina 72% e de 10% do PIB para investimento fixado como meta na Lei do Plano Nacional de Educação para a Educação, destacou-se que os prefeitos deveriam contratar alunos dos cursos de engenharia, física, matemática, de informática e de português. Deveriam também universalizar cursos de alfabetização para pais de alunos e para a terceira idade e criar tendas em praças públicas para debates de temas sociais para a população, além de encenar peças de teatro de novos autores como jovens atores das comunidades.
Há ainda mais programas de incentivos a implantar, como a leitura obrigatória nas escolas, com pequenos textos de escritores e de poetas, e a prática do jogo de xadrez como método de disciplina e de aprendizado lógico de estratégias. Há a necessidade também de criação de amplo pacote de benefícios de seguridade social, difundindo a conscientização da violência de origem familiar que se reproduz nas escolas, o bullying, e de prevenção às drogas. Segundo ainda Derek Bock, que diz, encerrando, enfim, Eduardo Paes rompe o marasmo da incompetência. E ele termina dizendo, e aí, senhor governador, entre nessa. Lógico que o que nós queremos, que nós almejamos sempre, é que seja feito alguma coisa pela educação. Qualquer atividade que leve, qualquer atitude, digo, que leve à melhoria da educação pública, nós temos que ressaltar e temos que elogiar. É muito pouco, eu não posso deixar de dizer isso. É algo que está no início e nós precisamos dar continuidade a essa trajetória pela educação, tanto no município como no estado, como a nível federal, porque nós temos a certeza que somente através da educação nós poderemos ter um Brasil melhor. Nós poderemos ter um Brasil com pessoas pensando. Nós teremos um Brasil com eleitores votando conscientemente e com propriedade, sem trocar o seu voto por coisas menores. Tendo a consciência que o seu voto é único e igual a de todas as outras pessoas, sejam ricos ou pobres. Quando isso ocorrer verdadeiramente, e só isso ocorrer verdadeiramente, eu tenho certeza que nós teremos cada vez mais uma educação melhor, porque isso se retroalimenta. Pessoas que pensam, pessoas que votam melhor e, consequentemente, pessoas que vão fazer com que a educação seja ampliada, com que a educação seja digna, dê dignidade aos alunos, dê dignidade aos professores. E nós temos ainda, eu vejo com muita tranquilidade, digo isso com muita tranquilidade, ainda estamos em uma fase que eu diria embrionária. Tivemos recentemente o plano de cargos e remuneração na educação. Eu acho que nós precisamos aperfeiçoar esse plano sempre, nós precisamos estar pensando sempre em fazer com que nossos professores sejam sempre melhores remunerados, porque se nós fizermos somente as escolas, por mais que isso seja importante, eu não estou tirando o mérito de jeito nenhum, mas nós ainda vamos ficar devendo. Nós precisamos ter biblioteca nas escolas, nós precisamos ter laboratórios, nós precisamos ter, e eu acho que nós não podemos esquecer isso também, ter todas as formas possíveis e imaginárias, como foi colocado até no texto, para que os pais participem dessa possibilidade de alavancarmos a educação. Sem educação, nós ficamos marchando no mesmo lugar, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Por isso que eu não posso deixar de fazer esse depoimento, né, inicialmente lendo esse artigo que chegou às minhas mãos, e também de dizer das minhas convicções em relação a isso. Se nada estivesse sendo feito, eu acho que eu não estaria aqui fazendo esse tipo de depoimento, esse tipo de elogio, de forma alguma. Mas nós estamos fazendo um trabalho, né, ainda muito pequeno, mas que já certamente dará frutos
para muitos dos alunos que receberão essa possibilidade de ter uma escola para realizarem as suas atividades escolares e escolas que façam com que eles se sintem dignos. Tem aqui, para encerrar, não posso deixar de dizer que foi feita uma remuneração extra para 12.000 da educação, faltando pouco menos de 2 meses para o Natal. Um incentivo a mais estará nas contas bancárias de 12.662 funcionários e professores do município do Rio. Eles serão beneficiados pelos prêmios anuais de desempenho e qualidade referentes ao ano passado. Cada um desses profissionais, segundo a Secretaria Municipal de Educação, vai receber o valor correspondente a uma remuneração mensal individual paga em outubro de 2013. Serão depositados ao todo quase 30 milhões. Entre os premiados estão servidores lotados nas escolas municipais e nas unidades escolares de educação infantil e educação especial da rede pública de ensino. O decreto foi publicado ontem no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro. Nós podemos até discordar da forma como é feito essa gerência, né, desses recursos. Um ou outro pode até discordar disso, e eu tenho respeito por aqueles que discordarem, mas eu acho que muito pior é não se fazer nada. E há muito tempo que a gente não vê iniciativas que façam com que os nossos profissionais da educação tenham um olhar diferenciado por eles. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente. Eu tive o privilégio, como militante do movimento secundarista do Rio de Janeiro, a partir da minha 8ª série, em 1988, até 1996, se eu não me engano, quando eu estava no DCE da FRJ, de participar dos debates a respeito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Eu lembro, inclusive, quando eu estava fazendo a minha licenciatura, era muito interessante a disciplina de estrutura e funcionamento do ensino no Brasil, porque boa parte das coisas que a gente discutia em sala de aula, eu tinha visto no debate político, nas manifestações, nas idas a Brasília, para tentar influenciar os deputados na votação da LDB. E uma questão muito importante nesses debates é a questão da autonomia universitária, da autonomia das escolas. A autonomia não é um luxo. A luta pela autonomia universitária é uma luta, deve ter 900 anos, 1000 anos, em que as universidades lutam pela sua autonomia. No século XII, se eu não me engano, ou no século XIII, a Sorbonne chegou a sair de Paris, a se retirar de Paris, a se mudar para o interior da França, exigindo autonomia. Queria autonomia frente ao rei e ao papa, para poder implementar os seus programas, dar os seus diplomas e etc. E a Sorbonne conseguiu a autonomia e voltou para Paris. A autonomia das universidades e das escolas, ela é fundamental, porque existe um saber pedagógico, existe um saber escolar. Ninguém é melhor do que o professor em sala de aula para decidir como encaminhar o curso. Ninguém é melhor do que a comunidade da escola para decidir o seu programa político-pedagógico. E parte desses princípios, desses conceitos, foram aprovados, tanto na Constituinte como na LDB. Mas esses são daqueles princípios em que o nosso Estado, que teima em não ser republicano, também teima em não aplicar. O Fernando Henrique Cardoso,
Eu lembro muito bem, eu era do DCE da FRJ, ele foi um crápula no que diz respeito à autonomia universitária. No final da ditadura, a lei que falava sobre as eleições para reitor, não previa eleição. Dizia simplesmente que o Conselho Universitário iria encaminhar uma lista sêxtupla para o Presidente da República, e o Presidente da República iria nomear. Aí, quando a ditadura começou a acabar, o que as universidades começaram a fazer? Faziam acordos a partir do Conselho Universitário, dos colegiados superiores, né, para fazer as eleições de maneira informal, e depois, na hora de encaminhar a lista sêxtupla, algumas universidades encaminhavam a lista sêxtupla com apenas um nome, outras encaminhavam a lista sêxtupla com todos os nomes da chapa vencedora. Então, o primeiro nome era do candidato a reitor, o segundo nome do candidato a vice-reitor, o terceiro nome, quarto, quinto e sexto de candidatos a sub-reitor ou a pró-reitor, que compunham aquela chapa. Aí o Fernando Henrique, quando assumiu a presidência, ele, né, fazendo um discurso democrático, vou regulamentar as eleições nas universidades para garantir a democracia. Aí ele regulamentou como? Ele regulamentou, acabou com a lista sêxtupla, transformou em lista tríplice e regulamentou as regras da eleição, acabando, por exemplo, com a paridade nas eleições universitárias entre estudantes, professores e demais profissionais da educação. Estabeleceu um mínimo de 70%, se eu não me engano, se não me falha a memória, do peso nessas eleições para os docentes, né? E aí, quando ele regulamenta a lei, ele acabou com aquela brecha que a falta de lei, né, da ditadura dava para que as eleições fossem mais democráticas, né? Eu fico impressionado com esse debate sobre as eleições para a direção da escola, né, das escolas municipais aqui do Rio. Quer dizer, o cara, para ser candidato, não basta ele ser professor ou ser servidor. Ele tem que ser aprovado, tem que ser considerado apto pela Secretaria de Educação. Vamos fazer um pouquinho de exercício, de reflexão. Imagina uma eleição para presidente da República, onde os candidatos tivessem que ser, antes de ser candidatos, submetidos a um conselho de sábios. Para aquele conselho de sábios ali, dizer quem é apto ou quem não é apto a disputar a presidência da República. Existe no mundo pelo menos um país assim, é o Irã. Agora, em Hong Kong, a gente está vendo a mesma polêmica. O povo de Hong Kong quer votar no seu governante, e o Partido Comunista Chinês, que de comunista não tem nada, o Partido supostamente comunista chinês, até permite as eleições em Hong Kong, mas só com os candidatos aprovados pelo partido, né? Então, que exemplos, né, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro usa para formular o que ela chama de eleição para diretor? Como assim? Eleição para diretor em que os candidatos têm que ser aprovados previamente pela Secretaria de Educação? Isso é democracia? Aonde que isso é democracia? E aí vem com a desculpa, não, mas nós temos que garantir que os candidatos sejam tecnicamente capacitados. Mas quem é que tem que julgar isso? É a comunidade escolar ou é o burocrata da Secretaria de Educação? Porque quando esse poder sai da comunidade escolar e vai para a mão do burocrata, nós estamos pervertendo os princípios estabelecidos na Constituição e na LDB, da autonomia político-pedagógica. É, na verdade, né, gente, não vamos usar meias palavras, é uma maneira de manter as escolas sob controle. Olha, diretor, você pode ser candidato, mas se você não andar na linha, na próxima eleição você pode ser considerado inapto. A Secretaria de Educação não pode chamar de eleições um processo de consulta à comunidade onde as candidaturas não são livres. Isso é deseducar os estudantes. Para que haja realmente gestão democrática da escola pública,
como estabelece a pobre da nossa Constituição, tão aviltada e desrespeitada? Como se define gestão democrática? Uma gestão em que a secretária de Educação decide. Não, olha, esse professor aqui, a escola dele fez muita greve, ele é inapto, não foi bom leão de chácara, não soube controlar a senzala, não é apto para ser diretor de escola. Não, essa escola aqui tem muita reprovação. A gente avisou para os diretores que o fim da aprovação automática era de mentirinha, não é para reprovar. Vão perder, inclusive, bonificações, porque teve muita reprovação. Esse diretor é inapto. Ou seja, nós temos um processo ditatorial sendo implementado na Secretaria de Educação, com a capa, com o revestimento de processo eleitoral, de processo democrático. Hoje, essa audiência pública, ela tinha que ser objeto de muita análise, de muita reflexão, de quem realmente tem compromisso com a escola pública, de quem tem compromisso com a educação dos nossos jovens. Porque orçamento insuficiente, programas pedagógicos em parceria com parceiros políticos do prefeito, que interferem na autonomia da escola, eleições que são uma farsa, em que o candidato tem que ter a bênção da secretária de Educação. Ou seja, está mais do que na cara que a Prefeitura Eduardo Paes não está nem um pouco preocupada com a garantia da qualidade, não está nem um pouco preocupada em dialogar com os professores que fizeram aquela histórica greve de 2013. Infelizmente, nessa casa, o prefeito faz o que quer, né? São 39 de 51 vereadores, né? Agora a gente vai ver aí quantos são de verdade nessas coisas de Tribunal de Contas, presidência da casa, né? Estão me dizendo que a bancada governista agora está em 40 vereadores, né? Vamos ver nas próximas semanas. O fato é que realmente estamos aqui apenas para fingir que o rei é democrata. Obrigado, vereador Renato Cinco. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 3h40 da tarde. A sessão está suspensa. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo a quem manifestar-se, esta sessão fica suspensa até às 16 horas. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Autor: requerimento número 734 de 2014, vereador Carlos Caiado. Requer a mesa diretora, conforme no regimento desta casa, concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, Associação de Apoio à Mulher de Neoplasia, AAMN, na pessoa da sua fundadora e presidente Elizabeth Batalha. Exemplo de dedicação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 735 de 2014, autoria do vereador Jefferson Moura. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental e pela resolução 1233, de 4 de abril de 2012, a concessão da placa de homenagem, agradecimento e reconhecimento à servidora pública municipal, professora do Sistema Público Municipal de Ensino do Rio de Janeiro, Denise Martins Monaza Dias. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Caiado. Mas é porque esse outro projeto logo é dele? Tá. Aí aqui, ó, tramitação especial.
Em tramitação especial, em regime de prioridade, em primeira discussão, projeto de lei número 963 de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2015. Está fechado. Não tem. Pela ordem para mim, por favor. Encaminhar. Não. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto votará em segunda discussão e em primeira sessão. Agora sim, pela ordem. Com a palavra pela ordem, vereador João Cabral. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria falar sobre uma palavra simples que chama incompetência. E aí é a incompetência de instituições, ou da própria Polícia Militar, ou do consórcio Maracanã. Mas antes de começar a falar propriamente dito, eu quero ler uma pequena crônica do Renato Maurício Prado, que saiu na semana passada, e vou ler um pequeno trecho dele só, que é sobre a arrecadação do consórcio Maracanã e sobre quem são os maiores geradores de receita para esse consórcio. Os dados foram tirados de fontes públicas, ou seja, o boletim financeiro da CBF, e consideram os jogos realizados em competições nacionais, tirando da base o já famoso combalido Campeonato Carioca, que não serve nem para fazermos análise. E abaixo vem um pequeno resumo. Número de jogos realizados no estádio, 90. Fluminense, 31 jogos, 34% do total. Botafogo, 31 jogos, também 34% do total. E Flamengo, 28 jogos, 32% do total. Total arrecadado pelo consórcio. E aqui é o arrecadado pelo consórcio. Não é a renda, é somente a parte que o consórcio levou. Jogos do Fluminense e Botafogo, 8,235 milhões, 32% do total. Jogos do Flamengo, 17,510 milhões, 68%. Flamengo deu 17,510 em 21 jogos. Apesar disso, temos as demonstrações contábeis do consórcio Maracanã Entretenimento S.A. apresentando um prejuízo superior a 48 milhões em 213, clareando toda a incompetência e a falta de experiência em administrar um estádio, ao contrário do que foi divulgado na época da licitação. Incompetência que explica também o fato de menos de 30% dos camarotes terem sido comercializados após mais de um ano de operação. Entre outros dados estranhos, e esses estranhos entram entre aspas, os números apontados, gastos superiores, senhoras e senhores, gastos superiores a 10 milhões com serviço de segurança, apenas nos últimos 6 meses do ano de 2013. Apesar de perdermos quase 10 mil lugares em cada jogo decisivo, com times de outros estádios. Além da incompetência, o que transparece... Só o pessoal aqui dar uma acalmada, por favor. Se puder falar mais baixo, eu agradeço. Além da incompetência, o que transparece é o descaso na operação de um complexo esportivo que custou mais de 1 bilhão aos cofres públicos. E o trem pagador rubro-negro continua bancando esse quadro, ou outras coisas mais. Aí entra na minha fala propriamente dito, senhoras e senhores, o que aconteceu, por exemplo, na quarta-feira passada? Eu já fui no Maracanã
onde assisti jogos com 200 mil, 179 mil participantes de lugares ocupados. Hoje o Maracanã só cabem 78 mil lugares. 78 mil. Tudo bem, vamos obedecer. Só que o que acontece? Os clubes cariocas, principalmente, para não falar nos brasileiros, todos estão numa pindaíba de fazer gosto. E na quarta-feira, o consórcio coloca 51 mil lugares à disposição. Ué, se são 78 mil lugares, por que só coloca 51? Por que a torcida do Flamengo não pode ir ao Maracanã? Quem vai ressarcir aos cofres do Flamengo 25 mil lugares aproximadamente? Quem? Aí vem uma alegação do consórcio Maracanã e da Polícia Militar, incompetência do um, incompetência do outro. Deixam de colocar 25 mil lugares no Maracanã. Só uma palavra para dizer isso: a PM é incompetente, o consórcio do Maracanã é incompetente. E fica aqui os nossos clubes falidos, deixando de pagar os jogadores. Botafogo há 7 meses não paga os seus jogadores. Fluminense só paga o que a Unimed paga, o clube não paga o que deve. Em suma, quando eles podem receber dinheiro para arrecadar, não tem torcedor, porque o consórcio Maracanã não coloca a sua totalidade, por incompetência da Polícia Militar e por incompetência do próprio consórcio Maracanã. E eu me pergunto, por que amanhã, lá no Mineirão, nós vamos ter o Mineirão lotado? Será que o consórcio do Mineirão é mais capaz do que o nosso aqui? Será que a Polícia Militar de Minas é melhor do que a nossa? Fica aqui o alerta, fica aqui a palavra incompetência, para que essas duas instituições aleguem o que realmente está acontecendo, enquanto os nossos clubes brasileiros, principalmente o nosso Carioca, vem sofrendo com a pindaíba. Obrigado, senhor presidente. Encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei número 837-A de 2011, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre o acesso de acompanhantes necessários de pessoas com deficiência nos locais que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 1004-A de 2011, de autoria do Poder Executivo, que concede isenção e remissão a imóveis pertencentes à Academia Brasileira de Letras, nos casos que menciona. Projeto de lei número 125-A de 2013, de autoria dos vereadores Edson Zanata e Marcelo Ará, que inclui o dia de Darwin no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Caso não sofram emenda de redação, serão consideradas aprovadas e irão autógrafos nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. Pela ordem, vereador Raimon. Pela ordem, vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores, eu não estou entendendo muito as coisas aqui na Câmara, não. Porque o vereador João Cabral, há pouquinho, fazendo aí uma leitura de um texto, a crítica à questão do Maracanã, é bom a gente lembrar uma coisa. Eu fico sempre pensando que quando essas questões vêm, né, o vereador Cabral foi muito feliz na fala dele, mas quando essas coisas vêm à tona, eu fico sempre imaginando que o cenário é um cenário de disputa interna dentro do PMDB, porque o próprio PMDB é que fez todo o movimento do Maracanã, privatizou o Maracanã, botou a polícia na rua, deu pancada pra caramba nos indígenas, desapropriou, tirou os indígenas da casa do índio, né, do Museu do Índio. Quer dizer, a polícia do Cabral e a polícia do Pezão fizeram e aconteceram em relação ao Maracanã. Assim, foi uma coisa que ninguém conseguiu compreender, e agora, não é pela fala do vereador João Cabral, não é pela fala dele, não. É pelo zum que a gente ouve aí na sociedade, que tem uma parte do PMDB que está questionando o fato do Maracanã estar nas mãos da iniciativa privada, de reestatizar o Maracanã. Quer dizer, a coisa ficou
assim, à beira da loucura, nós não conseguimos compreender mais. E aí eu fico achando que o negócio é o seguinte, é o Pisciani que não discute com Cabral e que não conversa com Eduardo Paes, e aí é o Pedro Paulo que é candidato a prefeito, e é também o filho do Pisciani candidato a prefeito. Eu acho que botaram tudo numa frigideira, quebraram os ovos, e em vez de botar o sal para fazer omelete, estão botando açúcar e está desandando tudo. Está desandando o trem todo. Sabe por quê? Porque a gente acaba, daqui a pouquinho, quem escuta um discurso desse, conforme o João Cabral fez na leitura do texto do jornal, quem escuta o zum, 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 que está colocado na cidade, o pessoal pensa assim, poxa, que engraçado, o PMDB está questionando a privatização do Maracanã, o PMDB está reclamando que gastaram 1.3 bilhões, quando na verdade, todas as empresas que estiveram inclusive ali na história do Maracanã, que foram alvos de denúncias e mais denúncias, denúncias algumas provadas pela metade, outras nem sequer provadas, a empresas que levaram o pessoal para a França, para dançar com guardanapo na cabeça, quer dizer, aquele processo todo, dá a impressão de que agora, vereador, eles botam uma pá de cal em cima, e como se não fosse nada do PMDB, agora estão até pedindo reestatização do Maracanã. É muita loucura. A minha cabeça é grande, mas não cabe isso tudo não. Tá difícil, tá brabo. Nós não estamos conseguindo entender mais nada. Aquele que foi o algoz, aquele que bateu na cara do povo, agora está dizendo, foi impossível, que coisa horrorosa bater na cara do povo. Aqueles que pisotearam os indígenas, lá na aldeia do Maracanã, agora estão dizendo, que absurdo, um dia pisotearam os indígenas. Foi o PMDB, do Cabral e do Pezão, tem que estar claro isso. E agora a conversa é outra. O que é que está colocado em pauta? Qual que é a claridade de tudo isso? Onde é que está? O que é que está por trás das palavras? O que é que está nas entrelinhas? É o jogo político eleitoral de 2016? Porque o candidato do Paes tem que ser escamoteado pelo candidato Pisciani, e o Cabral tem uma terceira opção na manga do paletó? O que é que está colocado por aí? Então eu estou aqui fazendo o meu papel de inconformado com essas notícias que passam por aí, sabe por quê? Porque simplesmente eu, que acompanho a política um pouco mais de perto, não estou entendendo, quanto mais o cidadão que está lá envolvido com tantas outras coisas, que não acompanha tanto de perto a política, deve estar pensando assim, deu um nó cego na minha cabeça, não consigo entender mais nada, porque o PMDB, que fez o que fez com o povo do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia, o povo gritou fora Cabral e elegeu o filho do Cabral. O Lula, o presidente Lula, fez de tudo pelo Cabral, e o filho do Cabral não fez uma campanha da presidenta Dilma, só fez campanha do Aécio. Quer dizer, a história é uma história de campanha política antecipada para 2016. Então a gente precisa de colocar os pingos nos is. E aí eu estou falando como parlamentar, membro do Partido dos Trabalhadores, aliás, com muito orgulho, membro do PT, com muito orgulho para dizer, nós precisamos já colocar o gato em cima do telhado para a gente pensar, como é que a gente pensa 2016, porque o pessoal já antecipou o debate, o pessoal já antecipou a discussão, e agora, aqueles que pisotearam o gato, estão querendo tirar o gato do fundo do poço. Não pode. Aqueles que pisotearam os indígenas na aldeia Maracanã, aqueles que privatizaram o Maracanã, aqueles que fizeram obras superfaturadas de mais de R$1,5 bilhão de reais, esses não podem agora sair como bons moços. Eles é que fizeram toda essa parafernália na cidade e no estado, e agora não podem levantar a bandeira da ética e da moral e dizer assim, olha, nós estamos querendo agora questionar a questão do Maracanã ser privatizado. A gente quer reestatizar o Maracanã. Ora bolas, vamos devagar com o andor, que o santo é de barro. Pela ordem, vereador Leomar Coelho. Desculpa, pela ordem, vereador Jefferson Moura. Na verdade, se o novo vereador Leomar quiser assumir aqui, eu faço essa deferência, é o mínimo que eu posso fazer. Tá? Senhor presidente, na verdade, o vereador Raimon me antecedeu aqui, falou sobre colocar os pingos nos is. Não quero tratar da mesma temática nesse momento, infelizmente, mas sou obrigado a colocar os pingos nos is em função de um debate realizado hoje na audiência da Comissão de Orçamento dessa Casa, e que não tive a oportunidade de ter a palavra para dialogar com o nobre vereador Renato Cinco, a quem respeito enquanto vereador dessa Casa, mas que foi, no mínimo, profundamente infeliz, e eu diria
desleal ao se apropriar da fala do vereador professor Washington para insinuar que eu e o vereador Raimon compomos um campo de oposição com aspas. Cada um coloca as aspas onde quiser. Eu aqui tenho pautado meu mandato e as minhas posições por posições políticas. Nem sempre estão de acordo. E, na verdade, infelizmente, em 99,9% dos casos, não estão em acordo com o Executivo Municipal. Gostaria que fosse diferente. Gostaria muito que eu pudesse estar aqui defendendo o Executivo Municipal, em especial nas políticas referentes à educação. Agora, existem programas, e eu não faço oposição a ideias, a causas ou a políticas públicas que considero positivas. O Programa de Educação de Jovens e Adultos do município do Rio de Janeiro, iniciado na gestão do então prefeito César Maia, é um programa positivo, hoje coordenado por funcionários de carreira nesse município. Quando eu proponho aqui que os aparelhos culturais do município possam ter 1 hora a mais, 2 horas a mais ou 3 horas, como eu propus, para que os jovens e adultos que estudam nas escolas públicas, no PEJA, no Programa de Educação de Jovens e Adultos, possam visitar os aparelhos culturais, eu considero que é uma boa política pública. Eu me sinto vitorioso se isso for abarcado pela Secretaria Municipal de Educação, pelo prefeito Eduardo Paes. Eu não tenho problema. Eu gostaria muito que aquilo que eu e tantos outros vereadores apresentam aqui nesse plenário, inclusive o vereador Renato Cinco, tivesse mais audiência por parte do Executivo Municipal. Agora, eu pauto as minhas posições políticas sempre pela porta da frente, à luz do dia. Eu me reuni com a secretária de Educação 2 vezes. Numa delas, o vereador Renato Cinco estava presente. Na outra, estávamos vários vereadores de oposição dessa casa, discutindo um malfadado plano de carreiras aprovado aqui, discutindo depois o corte de ponto dos servidores da educação, dos profissionais de educação que participaram da greve. Eu, quando agendo audiência com o prefeito, como fiz, agendo à luz do dia pela porta da frente do gabinete do prefeito, como fiz para discutir o fábrica de escolas. Não faço as escondidinhas como o vereador Renato Cinco, para que ninguém perceba que sentou com o prefeito. Não faço. Eu, quando vou discutir política, seja com o prefeito ou com a secretária, eu marco audiência e anuncio no meu Facebook, é pela porta da frente, vereador. Eu tenho posição política, independente de onde o senhor queira colocar as suas aspas, é um direito do senhor, eu faço política de acordo com a minha consciência. Nessa casa e nesse plenário aqui, quando foi votado o plano de carreira, quando se tirou os professores daqui, eu me lembro de ter ao meu lado o vereador Raimon. Eu me lembro que o senhor ficou aqui da porta para fora, atrás do cordão policial. Aqui dentro desse plenário estávamos eu e o vereador Raimon, com as devidas aspas. Então, companheiro, tenha um pouco mais de respeito e faça o debate. Nós não pensamos igual. Faça o debate, o senhor tem direito de fazer as críticas que quiser fazer, tem o direito de ter as posições que achar que deve ter, mas respeite seus companheiros. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, o nobre vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Nobre vereador Raimon, eu queria deixar o meu entendimento sobre o pronunciamento feito ainda há pouco pelo nobre vereador João Cabral nesta casa em relação ao Maracanã. E eu quero dizer para Vossa Excelência o que de fato está acontecendo. Não é briga entre o grupo do Eduardo Paes e o grupo do Pisciani. É uma outra coisa pior ainda. Porque Vossa Excelência sabe perfeitamente que o projeto daquele Eike Sempre Batista, né, que é um grande falsário aí da história do capital carioca. Então o que era? Era pegar o Maracanã, era derrubar a escola Frengreich, era derrubar o Museu do Índio, transformar aquilo num grande estacionamento, entendeu? E tomar conta exatamente do Maracanã. Este projeto não saiu conforme se desejava, inclusive por conta do desastre
do cidadão lá. Não é? Então, o que acontece? Hoje, o consórcio que assumiu não está mais interessando continuar. E é claro que não quer chegar e dizer eu não quero e arcar, digamos, com as consequências que provavelmente devem estar previstas em cláusulas contratual. Então, o que acontece? Tem-se que conseguir determinados próceres, entendeu? Exatamente para começar a colocar isto, dizendo que tem que se fazer, como se estivesse defendendo o Maracanã, como se estivesse querendo devolver o Maracanã para o Carioca. Não é isto, é um grande negócio que está por detrás disso daí. Inclusive, porque aí, para ser desfeito o contrato, automaticamente vai ter que se ressarcir quem atualmente é o consórcio que lá comanda o espetáculo. O que está por trás é isso aí. É isso aí. Isso daqui não é um balcão de negócio. O pessoal fala lá fora, não é o que eles dizem? Que se cria dificuldade para vender facilidade. É isso que está acontecendo. Então é isso. Não é nada de Pisciani nem Eduardo Paes. E isso daí é uma pendenga que existe, mas que vai ainda rolar por muito tempo, porque durante 2 anos muita água passa por debaixo da ponte, conforme Vossa Excelência sabe, com sua sabedoria de mineiro, né? Então é isso daí, esse é que é o caso, não é nada de... E a gente tem que ter um certo cuidado, porque de repente pode até ser que se queira aproveitar deste fato, desta pendência, para dar cobertura exatamente o que está por debaixo, que é aquilo que eu sempre falo, tem muito siri e gordo debaixo de sangu. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Alguém pediu pela ordem? Estava falando nominal, porque está pendente do requerimento, primeiro tem que votar, primeiro vai ler, Em votação, projeto de lei complementar número 26 de 2013, de autoria do vereador Carlos Caiado e Paulo Pinheiro, que torna a área não edificante o terreno localizado na rua Embaixador Carlos Taylor, no bairro da Gávea, 6ª região administrativa, e da outras providências. O referido projeto recebeu o requerimento de adiamento da votação por 4 sessões. Eu darei a ordem a Vossa Excelência assim que submeter o requerimento à deliberação dos senhores vereadores. Senhores vereadores que concordam com o adiamento da votação dessa matéria por 4 sessões, permaneçam como estão. Aprovado, solicitado votação nominal pelo vereador Carlos Caiado. Aguardando a liberação para a votação. Votação liberada, como voto dos senhores vereadores. Proposta de adiamento por 4 sessões na votação desta matéria. Não. Vai se levando. Como voto, senhores vereadores.
Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram-se um senhor vereador e não 28 senhores vereadores. O requerimento foi rejeitado. Nobre vereadora, para encaminhar a votação? Senhor presidente, eu quero chamar a atenção de Vossa Excelência por uma questão bastante irregular que está ocorrendo no 4º andar, onde está localizado o meu gabinete. Tem uma obra num outro gabinete e o andar está totalmente tomado por módulos. Tem um senhor fazendo obra, cerrando esses módulos, um barulho infernal, nenhum funcionário do 4º andar está podendo trabalhar. E mais, os corredores cheios de serragem, eu quase que levei um tombo agora quando descia. Então, senhor presidente, falei com a pessoa que está encarregada da obra, simplesmente continuou, não deu a mínima importância. Eu acho que não pode ocorrer obra com aquele barulho horroroso em horário de expediente. Eu acho que em horário nenhum. Os módulos têm que chegar prontos e serem colocados no gabinete, a obra tem que ser feita sim, mas o que está ocorrendo é um absurdo. Ninguém consegue, nenhum funcionário consegue trabalhar no 4º andar. Então eu peço ao senhor providências para que esta obra possa de imediato parar. Muito obrigada. Pela ordem, senhor. Para encaminhar a votação, a vereadora Leila do Flamengo. Senhor presidente, senhores vereadoras, vereadora Tereza Berger, a sala que ela está se referindo é a sala que eu ocupo, porque aqui nós não temos nada. Nós estamos ocupando o espaço pelo período que o povo nos deu. E eu queria só citar que todos os vereadores tiveram suas salas reformadas. Eu estou na Câmara pela 5ª vez e o nosso gabinete, enquanto os outros têm 5 computadores, o nosso só tem 3. O nosso gabinete está sendo o último, depois que todos os vereadores tiveram suas salas arrumadas. Aliás, eu nem exigi nada, eu só tinha pedido que fosse pintada a parede, porque era muito manchada. Eu peguei uma sala que, como esse prédio tem vários problemas, é uma sala antiga, que tinha várias necessidades de algumas melhorias. Agora, o senhor está fazendo correndo, inclusive trabalhou até tarde ontem para adiantar a obra. Está sendo feito na reta final, que a única coisa que está se fazendo, eu não queria nem divisória de sala para que eu pudesse ocupar, porque o que eu queria mesmo era um salão que eu pudesse trabalhar com toda a minha equipe e interagir. Então eu peço, em nome da casa, apesar que todos os vereadores tiveram esse problema, mas por coincidência, a minha sala, como fica no final, minha não, nossa, que é da casa, está dando esse barulho. Mas eu queria pedir paciência, vereadora, para não atrasar mais a obra, que ela deve durar mais uns 2 dias, porque nós chegamos a completar hoje, só temos 2 divisórias na sala. E a sala já vai estar pronta, precisando só de uma pintura na parede. E só para lembrar o presidente, hoje eu já comprei um computador para minha sala e continuei sendo prejudicada
em relação aos outros vereadores que receberam 5 computadores da Câmara. Eu só 3, tá? Muito obrigada, presidente. E desculpa, vereadora. Encaminhando. Presidente. Aquela serragem no chão, eu me apoiei na parede. Estou te falando. Minha mãe está machucada. A matéria exige o quórum de maioria absoluta, processo de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Eu sou uma nordestina. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 27 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final. Segue autógrafo, considerando vereadora Leila como vota. Sim, 28. Vereador Jorge Braz, sim, 29. Vereador Raimundo, sim, 30. Só declaração de voto. Para a declaração de voto, vereador Carlos Caiado. Bem rápido, só para agradecer a todos os vereadores aí pela defesa ao projeto, defesa ao meio ambiente. Temos relatórios do Ministério Público dizendo que a importância dessa área não ter nada construído, está ao lado de uma encosta, uma área verde, ao lado do parque. Então, muito obrigado a todos os vereadores pelo apoio ao verde da nossa cidade. A presença tem a honra de registrar a presença no plenário do ex, mas sempre vereador Fernando Guzmão. Honrado com a presença de Sua Excelência. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de lei número 237/2013, de autoria da vereadora Vera Lins, que dispõe sobre a oferta e a forma de apresentação e divulgação de preços informados aos consumidores por restaurantes, churrascarias, pizzaria, lanchonete, bares e estabelecimento congêneres. A matéria encontra-se em votação, exige o quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores.
Vou encerrar a votação, hein? É encerrada a votação. Votaram sim 29 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em quinta sessão, em votação. Projeto de resolução número 1 de 2013, de autoria dos vereadores Márcio Garcia e Rosa Fernandes, que acrescenta, altera e inclui dispositivo do regimento interno e cria a Comissão Permanente de Defesa Civil. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A presidência lembra que a matéria exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 31 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado e vai à promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei complementar. Pela ordem, o vereador Jorge Braz. Eu gostaria de pedir, senhor presidente, que adiasse por 5 sessões, por favor. O projeto de lei complementar número 58, que Vossa Excelência já está se reportando. Vereador Jorge Braz, é o projeto de lei complementar número 58. Por quantas sessões? Proposto o adiamento por 5 sessões.
Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei complementar 66, de autoria dos vereadores Marcelo Queiroz, Eduardão, Dr. Carlos Eduardo, que torna a área não edificante o terreno localizado na rua Marquês de São Vicente, no bairro da Gávea, sexta região administrativa, e dá outras providências. A matéria encontra-se em discussão pela ordem do vereador Marcelo Queiroz. É só pedir o adiamento por 2 sessões. A gente está pedindo, a pedido da Rosa, a gente está pegando a carta de todas as associações, vai trazer quinta-feira. Obrigado. Proposto adiamento da discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação em especial, em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei complementar número 9, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que dispõe sobre a reserva de 5% de vagas para mulheres nas empresas da construção civil privadas e empresas prestadoras de serviço contratadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro para a realização de obras públicas. A matéria encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Trata-se de matéria que exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Empresa de construção civil. Agora não, do Caiado? Ah, tá. Agora o Chiquinho. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 28 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador. O projeto está aprovado, dispensada a redação final, segue a autógrafo. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 1421/2012, de autoria do vereador Carlos Caiado, que proíbe a contratação pelos poderes públicos do município de empresa declarada inidônea por órgão competente da União ou do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem, nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, gostaria de pedir adiamento por 5 sessões. Proposto adiamento por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Matéria solicitada a votação nominal pelo vereador Jefferson Moura.
Com voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? É não, menina, é não. Mas todo mundo votou sim? Sim, engajamento. Engajamento. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 21 senhores vereadores, não 2, impedido regimentalmente votar o presidente. Não há quórum para deliberar sobre o requerimento. A matéria retornará em votação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 184/2013, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições recebedoras de títulos, fatura, boleto de cobrança e carnês de financiamento geral a autenticar eletronicamente no documento de cobrança a referida efetivação. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir. Para discutir, vereador? Para encaminhar, vereador. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar a votação, vereador Paulo Messina. Presidente, a pedido do autor, solicito adiamento por uma sessão. Proposto adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovem, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 200/2013, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, que disciplina o transporte, manutenção e manejo de animais em pet shops e que possuem banho e tosa no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Em discussão, projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Votação liberada. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 20 senhores vereadores, não nenhum senhor vereador, consignando o voto do vereador Dr. Eduardo Moura, sim 21. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte. Não deu quórum.
Em tramitação ordinária, em primeira e segunda discussão, projeto de lei número 261, de autoria do vereador Eduardão, que cria o sistema de adoção de lixeiras a serem implantadas ao longo dos logradouros públicos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria encontra-se em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. A matéria exige código de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 20 senhores vereadores. Não, nenhum senhor vereador. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. E considerando que essa foi a terceira votação sem ter quórum para deliberar, a presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.